Hoje a gente começa aqui com a segunda jornada Lab Martin, né? A primeira aconteceu ano passado, nesse formato, muito em função da pandemia, distanciamento, lockdown, etc. Esse ano, apesar de tudo, a gente continua ainda nesse formato, né? Acho que provavelmente vamos manter nesse formato, porque ele é bastante bacana para poder ter pessoas de outros lugares participando, né? Parte das nossas convidadas aqui está bem longe né, do Brasil, de São Paulo. Então, a ideia desse evento, que é criado pelo Lab Martin, que é o núcleo que cuida dos cursos e atividades conectadas com o tema Martin dentro da FIA, é trazer o comentário, a opinião e a análise que os executivos e executivas que trabalham em grandes organizações têm das principais questões que afetam a gestão de marketing, né, dentro dessas instituições. Então, a ideia é ouvir, né, as grandes questões que se colocam para a gente pensar como que as empresas podem se organizar perante isso, né? O nosso núcleo, o Lab Marketing, ele atua em 3 frentes principais, que é a educação executiva, pesquisa de mercado e consultoria, né? Então, os coordenadores técnicos e de projetos que atuam no Lab Martin pesquisam, estudam, né, prestam consultoria e trabalham com o tema de marketing há muito tempo. Então, eu e a Kavita professora Kavita, né, estamos na coordenação do núcleo. Essa identidade visual que a gente tem, super bacana, foi criada pelo Marcos Machado, que está aqui também, que é sócio da Top Brands, né, empresa de marca. Então ele desenvolveu toda a nossa imagem aqui, que ficou super legal. E temos também o Wilderson, que apoia a gente nos cursos relacionados com a FIA Online e outros EAD. Os 2 grandes, né, carros-chefes que a gente tem aí são os cursos de MBA em Marketing e Serviços e Marketing Branding, né? O MBA de Marketing está indo para a turma 44, então ele está há muito tempo no mercado. É uma tradição da FIA esses MBAs. A próxima turma está agendada para começar no dia 5/3, para quem tiver interesse. A nossa pós-graduação em marketing, a próxima turma começa 31/3, né? Então, são 2 cursos que focam bastante na questão do marketing, só que para um perfil de público um pouco diferente, né? O MBA acaba sendo para um público mais sênior, a pós-graduação para quem está, né, mais no início da carreira, querendo conhecer mais sobre marketing e se aprofundar no tema. A nossa agenda para esses próximos dias, né, a gente vai começar hoje com 2 super convidadas, que a professora Kavita já vai apresentar, né, que é a Carolina e a Luciana, que vão falar sobre transformação digital, consumo, né, e questões conectadas aí. Amanhã, no dia 16, a gente vai ter a presença do Edson Rigo, que é CEO da Danone, e o Kevian Macedo, que é diretor de sustentabilidade da Natura, para falar de selo B e ESG. E a gente fecha no terceiro dia, lá no dia 17, com o Alexandre Bouza, que é o VP de Consumer, né, no Grupo Boticário. Então, acho que são 3 dias aí de discussões bastante interessantes que vão ajudar a gente a entender, né, como é que as marcas, as empresas e organizações se colocam perante os desafios de 2022 em diante. Então, com isso, eu encerro aqui minha apresentação. Obrigado a todos pela presença e Kavita, com você. Obrigada, Andrés, pela apresentação. Deu para ver aqui pela agenda que a gente vai ter 3 dias muito legais, com gente muito fera, falando sobre marketing em diferentes vertentes, de diferentes setores também, né? A gente começou essa jornada no ano passado, como o Andrés colocou, e a gente achou muito bacana fazer isso todos os anos, começar o ano, né, tendo esse respiro, essa oxigenação do que é o marketing, de quais são essas tendências e como que isso vem acontecendo nos diferentes setores, na perspectiva dos profissionais que estão aí na ponta, né, e trabalhando e tendo essas experiências e essas percepções para compartilhar com a gente. Então, a gente fica muito feliz, quero agradecer já, né, de partida, carinho da Carolina, da Luciana, de terem aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Muito obrigada mesmo. Fazer uma breve apresentação das 2 aqui, não vou tomar muito tempo, porque a gente quer mesmo ouvir vocês falando, né?
Mas a Carolina Batista, ela é gerente, então, de Marketing Disruption no setor financeiro, no Paraguai, atualmente. Ela é formada em Economia pela FEA-USP, né? E como ela mesma gosta de se definir, ela é amante do carnaval. E a conversa de hoje com a Carolina vai ser sobre a transformação digital, que vai justamente muito além da tecnologia. E a Luciana Staciarini Batista é Senior Partner na Bain & Company, onde ela trabalha já há mais de 15 anos, é formada em administração pela FEA-USP e vai conversar com a gente sobre o futuro do consumo. Então, quero dar as boas-vindas a vocês. E, Luciana, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou te passar a palavra para você poder iniciar a sua apresentação. Obrigada, Capita, Andrés, Marcos, super obrigada pelo convite. Primeiro eu achei ótima a ideia de começar o ano falando das tendências, porque todo mundo corre no fim do ano para falar das tendências do ano seguinte, e ninguém está preocupado com o ano seguinte ainda, está todo mundo preocupado com fechar o ano. Então, acho que é o momento certo de dar essa parada técnica mesmo, e realmente pensar no que vem pela frente. Então, é um prazer estar aqui com vocês, e aí a ideia é compartilhar um pouco do que a gente aprendeu ao longo desses últimos 2 anos, né, que a gente tem passado de pandemia, e os grandes impactos, né, que esse nosso período teve na tendência e no comportamento dos consumidores, tá? Então, acho que dando um pouquinho de background, né? Isso daqui foi uma pesquisa que a Bain conduziu globalmente, em praticamente todos os nossos grandes, maiores escritórios, a gente chama isso de Consumer Pulse, tentando entender quais eram os grandes comportamentos, né, que a gente via já acontecendo no período anterior, a gente já vinha fazendo um acompanhamento desses comportamentos dos consumidores, e o quanto que eles foram modificados durante esse período, e acho que, né, mais para o fim do ano, a grande pergunta que a gente teve muita coisa mudou, como o consumidor nossos comportamentos foram modificados de uma maneira única, o que vai ficar e o que eventualmente vai mudar depois desse período. Então, foi muito com base com essa grande pergunta que a gente começou, e eu acho que é super legal começar essa conversa, né, numa jornada de 3 dias, vocês vão falar sobre o tema, porque eu, pelo menos, gosto sempre de dizer que marketing, no fim das contas, começa e termina com o consumidor. Então, acho que começar sob essa ótica, acho que pode servir como pano de fundo das conversas que vocês terão ali pela frente. Então, para isso, vou puxar aqui um pouquinho alguns slides que acho que resumem esse olhar que a gente tentou trazer desses últimos anos, tá? E eu vou pedir desculpas que o material está em inglês, a gente acabou usando isso num webinar que a gente tinha palestrante também de fora, então, qualquer pergunta também, por favor, me avisem. Então, acho que o que é importante comentar quando a gente fala das mudanças de comportamentos de consumidor? Acho que, primeiro, tem um conjunto de grandes movimentos que já estavam acontecendo, que a gente chama de macro tendências, que seguem acontecendo, né? E não é 2 anos de pandemia que mudam esses contextos, né? Que a gente chamou de grandes dinâmicas da tendência de consumidor. E outros que realmente tiveram ou uma aceleração da trajetória ou tiveram alguma mudança ou introdução de uma nova mudança. O que são esses comportamentos que já estavam ali, quando a gente olha em âmbito global, tá? Então, primeiro, é uma visão de que a população segue crescendo com uma classe média emergente, se tornando cada vez mais relevante, principalmente nos mercados asiáticos. A gente pode aqui do Brasil falar que isso tem a ver comigo, mas quando você, por exemplo, vê a emergência de algumas plataformas de varejo como Shein, como Shopee, e produtos que antes não eram disponíveis no mercado brasileiro, disponíveis na sua mão, na prática, isso é um reflexo de um mercado emergente asiático, que aumenta a disponibilidade de opções também fora de lá. Outro grande macro tendência é a polarização do poder de compra. Infelizmente, né, nos últimos anos, o que a gente tem visto não tem sido uma tendência de diminuição de desigualdades, tem sido o aumento de desigualdades, sobretudo nos países em desenvolvimento. Isso causa, né, uma polaridade de marcas de luxo, por exemplo, crescendo de forma acelerada, marcas que têm um value for money muito interessante também, e ainda esse mercado mais médio sofrendo uma pressão um pouco maior.
Outra grande tendência, que de novo é uma certa polaridade, né? A gente vê a população mundial envelhecendo, isso no Brasil também muito forte, e por outro lado, né, as populações mais jovens vindo com comportamentos de consumo muito diferentes e também demandando mudanças. Então, ao mesmo tempo, né, as empresas têm que, por um lado, entender que seus consumidores, a idade média deles vai ser cada vez mais alta e tentar entregar as suas demandas, mas, ao mesmo tempo, também entender quais são as novas tendências e novas demandas das gerações Z em diante, que realmente estão mudando a forma como o consumo é feito em diferentes setores. Outra tendência, né, é a fragmentação das necessidades de consumidores. Acho que isso conecta muito com o tema do seu terceiro dia de marcas, né, porque antigamente a gente via grandes marcas globais com produtos que viravam hits e que todo mundo gostaria de consumir, e cada vez menos isso é verdade, cada vez mais você tende a ter, mesmo as grandes marcas, segmentando as suas ofertas para atender demandas de consumidores bastante diferentes e customizando mais e mais as suas estratégias de marketing e comunicação localmente. E uma outra macro tendência é esse desejo por personalização e melhor experiência, muito ditado por causa da emergência das empresas digitais que mudaram as expectativas do que é conveniência, do que é uma experiência fácil e prática, né? Então, isso foi para todas as indústrias, a expectativa de quão fácil é pedir um táxi, um aplicativo, vem para essa expectativa para múltiplos diferentes setores nos quais você atua. Do outro lado, o que realmente mudou? Então, isso continua e a gente acredita que são tendências que vão continuar ditando o futuro do comportamento de consumo e, portanto, que as marcas têm que atuar ao longo dos próximos anos. O que mudou um pouco nisso? O que a gente fala uma das delas é a tendência o papel da casa, que cresceu de forma desproporcional nos períodos em que, né, as nossas casas a gente ficou mais em casa, né, foi voltando aos poucos, né, principalmente para as populações, né, menos para as classes mais altas, mas o que a gente viu é que a gente aprendeu que nem tudo precisa de presença física, né? Eu acho que esse é o comportamento que fica no pós-pandemia, e cada vez mais alguns serviços e produtos que passaram a ser disponibilizados como entretenimento em casa, cursos online como esse que a gente está fazendo hoje, né, a gente passa a, no mínimo, se fazer a pergunta, isso faz sentido ser presencial ou é melhor eu fazer isso online? Então, acho que isso é uma mudança que fica, seja para as empresas, seus comportamentos corporativos, seja para os consumidores que passam a fazer a escolha, esse filme eu quero assistir no cinema ou eu prefiro assistir no conforto da minha casa porque ele chega rápido na minha plataforma de streaming, né? Então, acho que essa é uma mudança bastante forte. A outra é a mudança, né, a aceleração do crescimento dos canais online, sobretudo, verdade, no varejo, mas em todos os setores, né, a gente já vinha vendo essa tendência, e sim, é uma tendência que já estava ali, sem dúvida, mas o fato é que quando a gente pega as curvas que a gente projetava de crescimento do online e coloca o Covid no meio, essa curva foi acelerada em 1,5 vezes no Brasil e até 2 vezes em outros países. Então, assim, realmente ele provocou uma mudança na curva, pessoas que tinham muita resistência ao consumo digital, seja de varejo, seja de plataformas de fintech, etc., simplesmente se viram forçadas. Então, a gente, no começo da pandemia, media o percentual de primeiros transações digitais. E isso foi um número muito, muito alto de trazer novos entrantes para novos tipos de transações digitais. Claro que todo mundo estava no WhatsApp, mas uma bela parcela da população não tinha realizado compras de coisas que não eram itens, né, mais caros online. Isso passou a ser muito, muito adotado, inclusive em classes sociais mais baixas. Outro tema é uma demanda pela ultraconveniência, muito ligado e consequência dos outros dois, né? Acho que esse comportamento do compra online e a comodidade de ter tudo em casa também trouxe uma demanda para uma conveniência que antes nem sempre era tão quista. Um nono tema que a gente traz aqui é uma aceleração na ênfase de bem-estar e saúde.
Então, de novo, esse também já era uma das macro tendências, sobretudo no setor de alimentação, né, para dar um exemplo, né? Então, todos os temas de comidas saudáveis, diminuição de sal, opções veganas, etc. Então, isso já vinha como macro tendência, mas acho que foi ampliado para um olhar menos apenas de escolhas individuais e também de como que você tem uma visão mais holística do que significa saúde e escolhas saudáveis para você. E o último grande tema, né, esse tema de sustentabilidade como um grande tema, e acho que tem N subtemas que entram aqui, por exemplo, de marcas locais também, que foram mais valorizadas durante a pandemia. Claro que já era um tema que vinha. Por outro lado, a pandemia trouxe também, acelerou não, mas aprofundou uma dicotomia que é, se por um lado todo mundo tem essa intenção de comprar mais produtos sustentáveis, por outro lado, quando você olha as escolhas efetivas que se fazem, né, qual que é o critério de escolha, cada vez mais num momento de uma sociedade que está com poder de compra sacrificado, né, isso daqui nem sempre é o primeiro critério que você leva em consideração. Então, realmente, essa dicotomia de a intenção está lá, mas as cestas não necessariamente refletem 100% dessas escolhas. Então, acho que essas foram um apanhado de grandes temas, e eu escolhi só 2 para dar uma pincelada um pouquinho maior aqui com vocês hoje, que acho que conectam com os outros temas que a gente vai falar, tanto o tema do online, mercado online, quanto o tema de visão de sustentabilidade. Então, passando bem rapidinho por isso, acho que eu comentei, né? Um dos primeiros temas é a aceleração que a curva de penetração do mercado online teve ao longo da pandemia. Então, quando a gente projetava o mercado de 2025, isso em múltiplos países, o que a gente viu que o Covid fez com que essa curva fosse acelerada de 1,5 a 2 vezes, dependendo do país, para as projeções do mesmo ano. Quando a gente olha isso para o Brasil, isso significa que daqui a gente sempre se olhava como estando atrás dos Estados Unidos e da Europa em penetração online, mas muito provavelmente vários setores já daqui a 3, 4 anos vão estar operando nos mesmos patamares do que a mediana dos países, de vários outros países em que o e-commerce está mais desenvolvido. Então, a gente espera já estar atingindo uma penetração de patamares de 70% de eletrônicos, por exemplo, ou utensílios domésticos, mesmo categorias que eram menos penetradas, como, por exemplo, vestuário e calçados, também uma expectativa que já comece a bater os 30% até 2025, e é uma mudança muito grande, né, realmente, no comportamento de compra do consumidor nesse contexto. E mesmo categorias que a gente via que tinha muita resistência para compra online, como, por exemplo, a compra de supermercado, o que a gente vê é cada vez mais um consumidor que está disposto a fazer isso, dependendo da ocasião. Então, acho que também um olhar também que quando no auge da pandemia, algumas categorias tiveram 70% das suas vendas feitas online, porque as lojas estavam fechadas. Né? Então, o que a gente também vislumbra é sim, esse percentual vai crescer cada vez mais, mas ainda num olhar bastante omnicanal, em que as lojas exercem um papel bastante importante. Então, aqui, por exemplo, é um dado, quando a gente pergunta para cada um dos entrevistados em diferentes países, né, o que você comprou online desde que a pandemia começou? Esse número é bastante alto para os participantes. E aqui vai desde compras totais a uma compra numa plataforma como o Mercado Livre de um item que eventualmente você poderia ter comprado no supermercado. Os consumidores estão relativamente felizes com as suas compras online. Então, antigamente que se achava, não, mas são compras complexas, demandam... Não, pelo contrário, eles estão contentes com aquela experiência, mas ainda acredita que boa parte, a grande maioria das suas compras será feita online. 90% dos consumidores brasileiros, será feita na loja. 90% dos consumidores brasileiros, apesar de ter, mesmo os que tiveram experiências online, estarem satisfeitas com ela, entendem que essas experiências não são para todas as suas ocasiões e ainda acreditam que vão continuar fazendo as suas compras de supermercado em casa.
Então, acho que isso é um pouco um olhar, né? Que eu acho que é esse olhar também de o que é implicação para o negócio, o consumidor está cada vez mais online, ele gosta daquela experiência. Por outro lado, ela tem que fazer sentido dependendo da ocasião de compra. Então, uma compra de conveniência imediatista, eventualmente o físico é melhor. Uma compra complexa de itens que você não compra com recorrência, eventualmente o físico é melhor, porque ele é mais fácil de comparar produtos. Uma compra recorrente de mês, eventualmente o online é muito mais conveniente. Então, isso que é muito importante, né, que as marcas consigam ter essas leituras e consigam reagir bastante a essas demandas. E aí, para pegar o último tema, né, que a gente falou de sustentabilidade, né, eu acho que eu queria também trazer esses dois lados da moeda, né, porque se a gente olha só esse último gráfico aqui, então, quanto que você acredita que você vai comprar mais ou menos marcas sustentáveis, né, versus como era antes do Covid, ou agora, né, quando a gente está entrando agora num momento em que, né, a pandemia começa a estar mais controlada, né? Então, o que a gente vê é que esse número, o verde, né, essa parcela verde, a grande maioria, mais de 50% fala, vou gastar mais com marcas sustentáveis. Mas a verdade é que também, e inclusive com produtos mais saudáveis, mas também querem gastar mais com produtos descontados, que nem sempre são os produtos sustentáveis disponíveis na prateleira. Então, tem um pouco dessa dicotomia de queremos marcas sustentáveis, mas nem sempre estamos dispostos a pagar por isso. A gente fez um outro estudo que eu não trouxe o dado aqui, mas que mostra que, sim, o consumidor está disposto a pagar mais por marcas sustentáveis, esse número tende a ser de 5% a 10% mais caro, mas o problema é que, na média das marcas de bens de consumo oferecidas nas prateleiras, os produtos sustentáveis custam de 20% a 25% mais caro. Então, existe um gap, né, entre a intenção e a disponibilidade de oferta de produtos que são realmente críveis como sustentáveis. E eu acho que aqui isso é um pouco mais dessa dicotomia, né? Que quando a gente pergunta o que você está fazendo mais hoje, né? Você está comprando mais marcas socialmente responsáveis hoje e você vai continuar comprando essas marcas no futuro versus hoje, a gente vê que boa parte dos consumidores estão dizendo eu quero comprar. Acho que travou. Esperar um pouquinho que já ela volta. Deve ter dado uma leve travadinha. Acho que as transmissões online trouxe pós-Covid. Com certeza. Aproveitar que a gente fala. Interessante o que a Luciana está falando, porque esses dados não são... ela está mostrando um pouco mais do Brasil, mas eu que estou fora percebo essa mesma transformação aqui onde eu estou, né? É a América do Sul, é um país que está atrasado no desenvolvimento versus o Brasil, versus a Argentina, mas essa tendência de aceleração se vê em todos os níveis. Isso é muito interessante. Já vinha vindo pré-pandemia, e eu cheguei aqui 2 anos antes, né? E peguei essa aceleração justamente. Então, uma das coisas que na empresa a gente fala é que a gente conseguiu se preparar para essa pandemia. Se a gente não tivesse feito esse trabalho prévio, talvez não conseguisse acompanhar a velocidade. Conseguiu voltar, Lu? Desculpem, pessoal. Imagina. A Carolina estava falando um pouco de como essas tendências se refletem em outros países, no caso dela, né, no Paraguai, onde ela se encontra, a ressonância que tem, né, dessas mesmas tendências. Aí. Não, acho que com isso, acho que na verdade eu só queria fechar, talvez, né, com algumas mensagens finais também. A gente estava falando um pouco da sustentabilidade, dessa dicotomia, né? Mas acho que a gente falou muito dessas grandes tendências, né, de consumidor, mas acho que o que é importante é falar assim, o que isso afeta, né, as empresas e as decisões de negócio. Então, acho que primeiro afeta muito a experiência esperada do consumidor, né? Então, a gente... Por exemplo, jornadas ficando cada vez mais complexas, mais híbridas, né? E a gente, como tem que fazer isso cada vez mais de uma forma fluida e sem que o consumidor necessariamente sinta isso como uma dor, né?
o toque humano e a empatia, né, aquela coisa de reconhecer o outro, como foi importante isso durante esse período, não vamos perder isso, e as marcas se humanizaram durante esse período, então acho que é muito importante manter essa perspectiva. O tema de hiperpersonalização, que virou uma norma e que cada vez mais é como entregar isto através de experiências, né, com bastante uso de dados e de ferramentas digitais, né, então essa personalização ser feita de uma forma nem sempre física, mas ainda assim humana, né, e como é importante também, né, cada vez mais colocar o elemento de sustentabilidade dentro das jornadas, mas também torná-lo acessível a mais e mais parcelas da população. Então, acho que um pouco disso, né? Porque o que a gente precisa fazer com isso é realmente, a gente tem que, como empresas, ajudar o consumidor a navegar essas jornadas omnicanal, a gente que tem que conseguir construir essa intimidade com o consumidor e conhecê-lo a fundo para entregar isso, né? Conseguir acompanhar a mudança tão rápida, né, desses comportamentos de consumo, adaptar as operações, né, sobretudo, né, realmente como que a gente consegue fazer isso de uma forma ágil, né, para conseguir entregar essas experiências de uma forma, né, dentro das expectativas do consumidor, e realmente mostrar como empresas e corporações estão conseguindo entregar essas expectativas de marcas sustentáveis e ser uma good citizen, né? Vocês vão falar sobre B Corp amanhã, também muito importante, né? Tipo, como tanto comportamento corporativo, mas também a entrega de produtos, também fazer jus a isso. Então, acho que era esse o pano de fundo aqui que eu achei interessante trazer para vocês. Excelente, Luciana. Muitíssimo obrigada. Eu adorei saber dessas tendências e desses movimentos. Já várias coisas aqui começaram a pipocar, coisas, inclusive, que eu acho que tem conflito uma com a outra, uma tendência com a outra, e acho que essa conversa que a gente vai ter na sequência depois vai ser muito boa. Mas antes disso, né, quero passar a palavra para a Carolina e aproveitar e também já agradecer diretamente, Carolina, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje com a gente. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu também trouxe poucos slides aqui, eu acho que transformação digital é um assunto que sou apaixonada por esse assunto, além do carnaval que você mencionou na minha apresentação, porque eu acho que parte tudo de uma atitude individual, né? A gente fala muito de tecnologia, de ter acesso a informações, etc., mas eu acho que parte cada vez mais de uma atitude individual também. Então, acho que o meu objetivo não foi falar o que está disponível em qualquer outro lugar, na verdade, estou à disposição para quem quiser conversar também, e trazer um pouco da minha experiência numa grande empresa que passa por essa transformação diária, que a gente, como o Facebook diz, né, ele não está fechado, não termina, né, é uma jornada contínua, então tem empresas que têm essa visão, e a empresa onde eu trabalho é uma financeira grande, que a gente busca essa melhoria contínua realmente. Vou compartilhar alguns slides, são pouquíssimos também, a ideia não é ser chata ou boring aqui, mas trazer alguns pontos para que convidar as pessoas a se aprofundizar mesmo no tema. Peço desculpas pelo meu português, às vezes eu vou misturar um pouquinho o espanhol, porque no meu dia a dia eu uso o espanhol, então, já peço desculpas aqui. Vou dividir a minha tela. Então, o que eu sempre falo é que a tecnologia ela não é a transformação digital, e que a transformação digital é muito além disso, né? Passa por muitas etapas e as pessoas normalmente têm dúvidas por onde começar. Seja uma grande empresa, seja uma pequena empresa, tem essa dificuldade de como que eu faço a minha transformação digital? Por que essa palavra está tão na moda? Por que isso foi acelerado na pandemia, né? E o que eu costumo falar o acesso à tecnologia não é mais uma exclusividade. Então, a gente tem conexões acessíveis, tecnologias disponíveis, e a velocidade da mudança é tão rápida que qualquer pessoa pode ter acesso à tecnologia de forma barata. Então, versus o que era há alguns anos atrás, ela é muito mais fácil de se encontrar conhecimento, acesso realmente a como fazer determinadas coisas.
Então, já não é mais o diferencial, né? Então, a transformação digital, ela não é ter acesso à tecnologia, não é você contratar uma fábrica de software e fazer um pedido para que a sua loja física esteja no mundo digital. Passa por uma mudança muito mais profunda do que isso. A tecnologia, ela viabiliza essa transformação, né? Então, o que a gente vivia alguns anos atrás, hoje a gente consegue fazer com que seja acessível, né, como comentei, e que seja mais fácil. Então, quando a gente fala de cloud, as diferentes linguagens de programação, Python, todas as linguagens antigas que tem que conviver, quando a gente fala de um blockchain, quando eu falo da chegada do 5G, leilão de 5G, como eu me conecto via API a coisas das grandes empresas de tecnologia, um Maps do Google Maps ou um SDK de Facebook, enfim, uma série de siglas que, na verdade, a gente tem acesso, né? Quem aí nunca ouviu alguma coisa e foi googlear exatamente para descobrir mais profundamente. Fora tudo que tem disponível em academias, em cursos, em tudo isso. Então, para quem tem interesse, hoje em dia se consegue essa informação e essa tecnologia permite que a gente vivencie essa transformação. E por que a gente faz tudo isso, né? Porque as vontades do consumidor, como a própria Luciana comentou, ela muda e evolui constantemente. Então, o que eu queria antes da pandemia já não é o que eu quero agora. Antes, eu estava acostumada a ir no mercado do lado da minha casa e fazer a minha compra do dia a dia, ou fazer uma compra do mês, né, mensal. E agora eu posso fazer isso online. Então, o que me atrai no online? Por que eu mudo o meu comportamento? Basicamente por uma experiência melhor, dependendo do que é importante para mim. Então, para algumas pessoas é a sustentabilidade, esperamos que cada vez mais seja isso. Para outras é a comodidade, dependendo de onde você vive, realmente é mais fácil comprar online e esperar que alguém entregue na sua casa. Para quem tem uma agenda muito complicada, essa mudança facilitou muito. Então, o poder realmente está na mão do consumidor. E aí eu coloco entre parênteses o literal, porque está nas nossas mãos, seja num computador, num telefone, num dispositivo, né, a internet das coisas está aí, e cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, essa tecnologia viabiliza as nossas necessidades que são mutáveis. Como eu coloco o consumidor no centro, aí entra justamente as novas disciplinas, como o User Experience, né, a interface, o que a Lu também conversou de jornada do cliente. Então, assim, a minha jornada com o meu consumidor não começa a partir do momento que ele está escolhendo o meu produto, começa muito antes, né? Começa quando ele começa a querer o meu produto. As metodologias distintas de avaliação de satisfação desse cliente, então, tem NPS, que a gente aprende muito com a Avem, as escalas 1000 que a gente tem nos distintos sites, o Likert, que é as carinhas, as estrelinhas, o comentário de pessoas que você nunca viu na vida e que você toma aquilo como parte da sua avaliação na hora de contratar uma viagem, um hotel, uma série de escolhas que a gente faz no dia a dia. Então, a gente tem mais acesso à informação que outros consumidores colocaram ali, né? Não é só o que eu conheço, não é só o que a loja está me falando ou um amigo meu está me falando. É um conjunto de consumidores que estão deixando, né, estão investindo tempo em deixar uma avaliação que vai fazer com que eu me sinta mais seguro na hora de contratar ou não um serviço ou produto. Então, literalmente, o poder está no consumidor, coisa que antes não acontecia. Antes, acho que o poder estava muito mais nas empresas, né? O consumidor ficava, às vezes, muito refém disso. Hoje em dia, ele tem esse poder literalmente nas mãos dele, para resolver, para reclamar, para elogiar. Então, está na mão dele. As metodologias, elas estão aí para ajudar com que essa tecnologia que acompanhe a velocidade de mudança no consumidor, né? Então, quando eu falo de metodologia ágil, Agile, Lean, todas as ferramentas relacionadas a isso, Scrum, Kanban, como eu faço uma sprint, como eu experimento, tudo isso hoje está disponível também. E o grande objetivo
é fazer com que os produtos e serviços cheguem de uma forma mais rápida ao consumidor e que atenda essa necessidade de mudança dele. Eu gosto muito desse chart, para quem não conhece, é o que a gente chama de MVP, Mínimo Produto Viável, em português, que mostra qual é a diferença entre a metodologia ágil e o MVP, de uma metodologia tradicional, waterfall, cascata, como é conhecida, principalmente no mundo de tecnologia, mas aplicável à produção de produtos e serviços. A metodologia tradicional, o cliente só vai ter o produto final, só vai ficar satisfeito depois de muito investimento em desenvolvimento. Então, ele não consegue usufruir do produto antes de ter passado por todo esse processo. E nesse processo inteiro, as empresas acabam investindo muito dinheiro e muito tempo até ter o produto final. Por que as startups mudaram tanto esse modo de agir, né? Porque elas não estão buscando ter o produto final de imediato. Elas começam a construir algo que talvez não satisfaça o cliente de imediato da melhor forma, mas ela constrói junto com o cliente o produto. Então, se eu tenho a necessidade de me locomover de um ponto A a um ponto B, eu posso fazer isso de distintas formas. Para mim, é mais cômodo com um carro? Sim, mas a minha necessidade inicial é me locomover. Então, eu posso ser atendido com um skate, com um patinete, com a bicicleta, com a moto, e depois evoluo constantemente até chegar no meu produto final. O conceito de MVP é isso. O que é o mínimo necessário para que eu coloque na rua algo que o cliente possa testar e me dar feedbacks para isso? Essa é a grande sacada da metodologia ágil dividida em sprints. Quem não conhece, acho que é interessante conhecer cada vez mais, porque é a forma como as empresas, começou com as empresas de tecnologia com software, mas isso já está, inclusive, em grandes indústrias, distintos mercados. Eu sou uma fã dessa metodologia, ela começou com as empresas de tecnologia, desenvolvedores, e aí cabe o parênteses de comentar, eu não sou desenvolvedora, eu sou economista, né? Eu sou da área de negócios, mas cada vez mais eu preciso entender da tecnologia para conseguir dialogar com esse tipo de linguagem, né? E fazer parte, porque, na verdade, eu sou o passo para representar o que o consumidor quer dentro da empresa. Então, essa multidisciplinariedade, essa quebra de hierarquias, a organização em squads, células, enfim, grupos, tribos, cada um chamado de uma forma que melhor se identifique, é super importante para você conseguir ter entregáveis mais rápidos e que comecem a ter o feedback do que é importante para o cliente. E isso muda, muitas vezes, o curso da empresa. E isso é super importante. Mas o mais importante é uma mudança cultural. E essa é a mais complicada, é a mais lenta, porque a gente cresce no ambiente, e aí no mundo de negócios, como é o da FIA, a gente tem esses exemplos, né? A gente cresce em corporações onde você muitas vezes começa na base da pirâmide e vai evoluindo na sua carreira. Desculpa. O vídeo já começou, é um vídeo interessante que fala de contexto de mundo e essa mudança, como essa mudança é importante. Desde da liderança, começar a trabalhar com um propósito. Então, os jovens que estão chegando, eles não estão mais querendo simplesmente chegar ao topo das hierarquias das grandes empresas. Não, cada um está vivendo o seu propósito. E a liderança precisa identificar isso e mudar também. Cada vez mais pensando na coletividade, com democratização de dados e informação, com transparência. Então, não cabe mais eu faço isso porque eu quero. Não. A empresa também é responsável por compartilhar com seus consumidores por que estão fazendo isso, porque o consumidor vai cobrar. E também passa por mudança de layout das próprias empresas, dos escritórios em si, métodos de trabalho, as ferramentas que a gente comentou, de estar mais em casa do que em outros lugares, se isso volta, não volta. Então, acho que, no final das contas, é ter essa flexibilidade. Essa mudança de mindset não é fácil. Mudar o
quase que geracional também, né? Então, eu aprendi e cresci num ambiente onde um manda, o outro obedece. Como é que agora eu vou fazer parte deste grupo que está tomando as decisões? Não é simples, né? O ser humano não é simples nesse conceito. Então, essa mudança ela é lenta. Quando você começa a ver os resultados, é que você, de fato, passa a acreditar mais nessa mudança. Eu finalizo aqui com um vídeo, ele é um pouco longo, mas acho que ele é muito interessante, tem 10 minutos, porque o nosso tempo é longo, mas depois convido vocês a verem, caso a gente não dê para ver inteiro, mas que fala um pouco dessa transformação geral. Vou colocar aqui para vocês. Olá, meu nome é Ricardo Guimarães, eu sou casado com a Lili há 44 anos, tenho 4 filhos, 3 netos, alguns adolescentes, trabalho para grandes empresas, vivendo esse mundo maluco, e eu vou aqui contar para vocês o que a gente está compreendendo sobre o mundo, para talvez ajudar você a tomar boas decisões a respeito da educação que você dá para os seus filhos, para a sua carreira, trabalho, enfim, com relação ao futuro de todos nós. Olha isso aqui. Esse desenho, ele significa o que está acontecendo com o mundo. Parece um cardiograma, mas não é um cardiograma. Ele mostra que tem um momento que as coisas estavam muito paradas, quase mortas, e começa a acelerar, e passa a ter uma animação, uma vida que não tinha antes. Tudo ficou acelerado. Sabe por quê? Por causa da tecnologia de informação e comunicação. Nessa fase, tinha pouca gente no mundo e a tecnologia de informação e comunicação era muito rudimentar e cara. Telefone fixo no lugar, imagina. Demorava muito para as coisas acontecerem. O cenário era estável, quase parado, lento, previsível, controlável, simples. Acontecia uma coisa de cada vez. Nessa fase, criamos instituições com hierarquias poderosas que controlavam o mundo. E nós nos sentíamos muito seguros, porque tudo permanecia igual por muito tempo. O indivíduo se submetia ao grupo, abria a mão da sua individualidade, aprendia a regra do jogo e a vida seguia em frente. Isso deu certo por um bom tempo. Aí, com mais gente no mundo e com uma tecnologia de informação e comunicação mais poderosa e mais barata, todo mundo tomando decisão o tempo todo, numa velocidade absurda, o mundo começou a ficar instável, dinâmico, rápido, imprevisível, transparente, fora de controle, complexo. E nessa dinâmica toda, além da instituição, surge um novo personagem muito poderoso. O indivíduo conectado em rede, que acessa tudo e a todos o tempo todo. Mobiliza pessoas, trabalha, produz conhecimento sem precisar das estruturas e da permissão das instituições. Aquelas instituições hierárquicas e controladoras estão tendo que aprender a lidar com esse novo cenário, com esse novo indivíduo mais conectado, mais livre, mais móvel, mais bem informado e crítico. O mundo mudou tanto que pessoas de muito sucesso naquele cenário estão tendo muita dificuldade para manter seus negócios e empregos nos dias de hoje. Eu vou contar a história de um executivo muito importante, de uma organização global, poderosa, que estava tendo problemas enormes. Prejuízo, perdendo o mercado em todos os países em que tinha operação. Tinha brigas políticas internas entre departamentos, entre regiões, escândalos públicos, corrupção no financeiro e tudo acontecendo ao mesmo tempo com toda essa transparência ao vivo e a cores do tempo real. Esse grande executivo viu aquele cenário e disse: eu não dou conta dessa complexidade, dessa velocidade, dessa transparência toda. Eu me demito. Aqui está ele. É o nosso querido Bento. O Bento foi sucedido por um outro executivo, que parece que foi feito sob encomenda para lidar com essa época de tanta inovação, onde o indivíduo tem que ser mais autônomo, mais senhor de si, não se submeter à instituição, mas, pelo contrário, liderar a instituição. Chico aceitou o desafio. Aqui está ele, de um jeito fácil de comparar e ver a diferença entre ele e o Bento. Veja que o Bento está arcado, submetendo ao protocolo e às regras da instituição. O Chico está mais senhor de si. Para ele ajudar a igreja, ele tinha que mudar a igreja.
Para mudar a igreja, ele tinha que criticar e propor novas maneiras de fazer as coisas. Porque do jeito que deu certo no passado, não era o jeito que ia dar certo no novo cenário. E ele começou a criticar e a mudar tudo usando o discernimento, o bom senso e os seus valores, que são os mesmos da instituição. A cadeira, por exemplo, ele pediu uma cadeira mais simples, mais leve, mais prática, que ele mesmo pudesse carregar. A roupa, uma roupa que fosse fácil de vestir, leve, simples e confortável. O discurso, ele não queria que alguém escrevesse o discurso para ele. Ele mesmo ia fazer o discurso com as palavras dele. E para ele estar sempre atualizado e poder falar à vontade, ele não ia ficar isolado no Palácio do Vaticano, num quarto de 300 metros quadrados. Escolheu morar no Palácio Santa Marta, num quarto de 30 metros quadrados, junto com os outros 400 padres e bispos que viajavam pelo mundo, e ele ia almoçar com esses padres e bispos para poder conversar, trocar ideias e saber o que estava acontecendo no mundo. Mandou tirar o vidro do Papa Móvel para poder falar com o povo. Mudou a política de investimentos do Vaticano para ficar de acordo com as crenças da igreja. Isto é, investir em empresas que prezam os valores cristãos, porque se a política de investimento não estiver de acordo com as crenças da igreja, como é que ele ia ter credibilidade quando ele fosse vender a fé da sua igreja? Veja que ele está colocando em prática o seu discernimento para mudar tudo na instituição, da cadeira aos investimentos. Ele busca simplicidade, praticidade, economia, agilidade, leveza e consistência. O Chico é um bom exemplo de sucesso neste novo cenário. A mudança é tão grande que os historiadores dizem que está terminando a sociedade industrial e está começando a sociedade do conhecimento, a sociedade em rede, a sociedade do indivíduo conectado em rede. É uma época de transição e nós estamos aqui, exatamente no meio dessa transição. Veja o que está acontecendo. Neste ambiente estático, estável, a boa empresa funcionava como um relógio, uma engrenagem sem vida, isolada do ambiente, tic-tac, 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 onde o empregado era uma peça da engrenagem. O futuro era igual ao passado. Na medida em que o ambiente foi ficando mais mutante, mais veloz, novidade a toda hora, imprevisível, a empresa tem que se atualizar, aprender e evoluir o tempo todo para não desaparecer. Não é mais conservar, mas é adaptar-se, aprender, evoluir. Não pode ser um relógio que se repete eternamente igual, mas um sistema vivo, aberto, interativo, que aprende e evolui sem parar. E as pessoas não podem ser peças de engrenagem que se repetem sem pensar. Tem que ser células vivas, sensíveis, críticas, interativas, que trocam ideias, sugerem soluções, como o Chico. A boa notícia é que a gente sabe gerenciar muito bem os sistemas vivos. Sabe por quê? Porque nós somos sistemas vivos. Somos feitos de sistemas. Sistema respiratório, sistema endócrino, sistema ósseo, sistema digestivo. Sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente com um propósito comum. Como o nosso corpo. O ponto mais importante para a saúde do nosso corpo é a interdependência. Veja no seu próprio corpo. Nossos órgãos trabalham de forma interdependente, sempre em busca do equilíbrio do corpo. Esse é o propósito. Se um órgão declara independência, e isso se chama câncer, o corpo entra em colapso. A integração entre os órgãos desaparece. A energia do corpo se esvai, não consegue mais interagir com o ambiente nem reagir aos estímulos. Como sistema aberto, ele vai sucumbir ao cenário. Então, se você quer trabalhar numa empresa de sucesso neste cenário, ajude a funcionar como um sistema vivo aberto. Você sabe, porque você é um sistema vivo aberto. Mas aqui vão algumas dicas para ajudar. Use o seu discernimento, seu bom senso e intuição. Confie em você. Promova a integração e a interação, onde você estiver. Seja sensível a informações relevantes para aperfeiçoar seu trabalho e a empresa. E o mais importante de tudo, reconheça que a realidade é interdependente. E por isso precisa da participação de cada um e de todos para resolver os seus problemas. Lembre-se, a boa gestão da interdependência garante a boa saúde do seu corpo e da corporação. Mais uma dica, não deixe as pessoas confundirem autonomia com independência. Autonomia significa que você tem consciência de que faz parte de um todo maior e por isso você pode falar pelo todo. Por isso pode ocupar cargos de responsabilidade na hierarquia. Independência é quando você não se reconhece como parte do todo
e olha só para a sua parte, colocando o todo do sistema em risco de colapso. Independência ou morte deu certo no século passado. Neste século, o certo é interdependência ou morte. Veja a evolução das relações na empresa e no mercado. No começo, a hierarquia era absoluta. Poucos mandavam e todos obedeciam como crianças obedientes. Não tinha concorrente, mas precisava de canal para vender. Depois, a empresa cresce, a hierarquia permanece, mas as áreas passam a ter seus chefes. As crianças ficaram jovens e, como jovens, andam em tribos. Nós versus eles. As áreas competem o tempo todo porque precisam se afirmar como jovens. Essa é a fase da independência ou morte. No mercado, o concorrente aparece e obriga a empresa a olhar para o consumidor. Hoje, a competição continua, mas vai ter que conviver com a cooperação para sobreviver nesse mundo mais veloz e mutante, em que a interdependência fica cada vez mais importante. Temos que amadurecer como indivíduos e olhar para o nosso interesse pessoal e do todo ao mesmo tempo. O Papa Chico, quando falou do meio ambiente na sua encíclica, ele não falou com os cristãos apenas. Ele falou com todos que vivem neste planeta, que ele chamou de a nossa casa. É isso aí. É nós. Junto e misturado. Essa é a real. Esse é o futuro com as pessoas mais valorizadas, mais bem informadas e fazendo melhores escolhas para suas vidas. Boa sorte. A gente já não compete entre indústrias, a gente coopera entre ecossistemas. E daqui para frente vai ser cada vez mais assim. Então, só você ver que as grandes empresas de tecnologia, como o Google, Apple, já estão entrando no mundo financeiro. WhatsApp Pay, etc. O próprio Pix provocou isso. Então, a gente já não convive, não compete mais realmente entre indústrias. Não é esse mercado eu não vou entrar, e sim que aliados eu posso ter neste ecossistema, onde eu posso participar deste ecossistema. Por isso que eu gosto muito desse vídeo, apesar de remeter um pouco à Igreja Católica, não era essa a intenção, mas trazendo esse panorama de mudança mesmo. Acho que é um exemplo bem, bem marcante. É isso que eu queria dividir, ficou um pouquinho longo, mas eu acho que deu para compartilhar boas ideias e quem quiser aprofundar mais, desculpa, nos temas. Legal, Carolina, muito obrigada pela sua apresentação, pelo conteúdo e pelo vídeo. Eu peguei já o linkzinho do vídeo, coloquei no chat aqui para o pessoal também ter acesso, para quem quiser assistir novamente, né? Muito, muito bacana, o pessoal comentando aqui que gostou muito aí do conteúdo. Mas a gente tem algumas perguntas, então a gente queria estender, se vocês duas toparem, aí alguns minutinhos para essas perguntas que a gente tem. Então, eu vou primeiro passar a palavra para o professor Marcos Machado, né, ver se ele tem alguma pergunta Tenho sim. que ele gostaria de fazer, antes de eu pegar algumas perguntas do público. Legal, eu também dei uma olhadinha aqui nas perguntas, eu vou fazer uma primeira pergunta, depois já vou emendar uma aqui do público que eu achei legal. Então, eu vou voltar lá um pouquinho, primeiro, obrigado a ambas, né, pela participação, por terem aberto um pouquinho de tempo aí na agenda para compartilhar conosco um pouquinho da visão de vocês, da experiência nas empresas onde vocês atuam, tá? Eu queria voltar lá na apresentação da Luciana, ela falou de tendências, ela acabou até por uma questão de tempo selecionando duas tendências, mas a minha pergunta, Luciana, é, em relação àquelas tendências, né, daquela abertura, como é que você vê as empresas e as marcas brasileiras se adaptando àquelas tendências? Nós estamos andando na velocidade adequada, estamos um pouco devagar, e aí eu não estou falando do que McDonald's faz no Brasil, estou falando das marcas nascidas no Brasil, né? Itaú, Natura, Pão de Açúcar, etc. Não precisamos particularizar uma ou outra, mas estamos falando daquelas marcas relevantes que estão dentro do Brasil. Como é que você vê isso? E depois, Carolina, se você quiser complementar na sua visão, até porque você também, né, atua com uma marca brasileira que hoje está atuando também fora do Brasil, né, gostaria de ouvir ambas. Legal. Então, na verdade, assim, como eu comentei, né, elas são macro tendências e que a gente tentou trazer um pouco da nuance brasileira, né, mas acho que também são tendências que estão acontecendo no mundo inteiro. Mas, na prática, se a gente for pensar, né, muito
pelo menos, e eu sou mais conectada com a indústria de consumo, né, bem de consumo varejo. Eu acho que vai ser legal que a Carol também vai trazer um pouquinho da perspectiva de mercado financeiro, que também é riquíssimo em exemplos locais. Mas isso para falar de um exemplo, por exemplo, no varejo, muitas vezes essas inovações, né, e muitas das adaptações ao consumidor brasileiro vem acontecendo mesmo com marcas locais, né? E mesmo as grandes multinacionais que tendem a dominar muito de alguns dos setores de bens de consumo, né, muito das que são melhor sucedidas são as que também conseguem adaptar o comportamento de consumidor local nesse contexto. Então, o que eu diria, assim, então, acho que tem algumas coisas que, inclusive, as marcas locais se adaptam até mais rápido. Então, quando a gente fala, por exemplo, de polaridade de consumo e demandas, né, dos consumidores, mais, né, por produtos de valor, é muito mais, você vê muito mais a reação de marcas locais a oferecerem esse sortimento ampliado, marcas de combate, etc., dentro das empresas de bens de consumo. Quando você olha algumas das tendências, né, de personalização de experiência, a gente tem N exemplos, né, de varejistas que fizeram seu crescimento no mercado digital, uma experiência que se adapta ao consumidor local, que é totalmente baseada em WhatsApp, né? Então, enquanto às vezes lá fora, né, as soluções são grandes aplicativos, etc., é o que se vê no mercado brasileiro, personalização de experiência e contato digital. Se você não está presente no WhatsApp, você não está presente na ferramenta digital de boa parte dos brasileiros. Então, elas rapidamente se adaptaram a esse contexto bastante local, talvez até um pouco inspiradas pelo modelo chinês, que também isso já existia no WeChat há muito tempo, mas também fazendo uma reação mais local. Então, é difícil dizer que estamos mais ou menos atrasados. É uma coisa, eu vejo até uma coisa bastante interessante. Acho que o Brasil sempre se inspirou muito em tendências internacionais, mas no passado se inspirava muito nos Estados Unidos, na prática, a inovação vinha muito, né, ali, Vale do Silício, e cada vez mais está se inspirando em inovações vindas da Ásia, por causa dessa maior proximidade, né, do nosso perfil populacional e presença de classes emergentes muito maior. Então, eu acho que talvez tenha um pouco da inovação em casa, mas também tem um pouco variou um pouco mais as formas e as origens das ideias e de onde vem a inovação para o nosso mercado. Um bom exemplo dessa velocidade, dessa ação das marcas dentro do mercado brasileiro é a transformação da Avon. Eu acho que a Avon, ela atingia um segmento e hoje ela se posicionou de uma outra forma, trazendo essa cidade do público brasileiro, né? Então, acho que isso é um exemplo de como consegue se adaptar uma marca a isso. No mercado financeiro tem várias, né? Eu acho que tem as corretoras que buscaram isso, uma XP, enfim, os próprios bancos digitais, os grandes bancos lançando seus segmentos digitais, IT, Next, o próprio Nubank, enfim, existe uma série de inovações para isso, essa diversificação e esse posicionamento diverso. Acho que diversidade é uma característica muito brasileira, que está cada vez sendo mais explorada pelas marcas, com uma adaptação muito, muito rápida. Legal, bacana. Eu queria aproveitar, trazer uma pergunta da Simone Sadala, que é da turma 22, né, de gestão de projetos, aí está acompanhando, e ela traz uma pergunta que eu acho que tangencia assim, as falas de vocês duas, né, sobre a questão justamente das empresas que atuam aí nesse ambiente digital, né? Então, ela coloca, né, que muitos consumidores eles estão aproveitando as horas de lazer, né, para eles saírem, para escolherem os produtos, etc., e ao mesmo tempo tem a questão de estar no digital, né? Então as pessoas estão tipo tanto no presencial quanto no ambiente digital. E aí o quanto que essas empresas estão sabendo aproveitar e por que em alguns casos, mesmo empresas tão focadas no digital, estão perdendo tanto valor de bolsa, né? Sendo que a gente está vendo que é uma tendência dos consumidores migrarem justamente para esse tipo de ambiente. Então, eu queria ver um pouquinho da
visão da Carolina e da Luciana sobre isso também. Acho que tem um conceito muito amplo, assim, para quem está nesse mundo do digital, amplamente, a gente escuta amplamente, que é o phygital, que é a mistura justamente do físico com o digital. E aí entra a jornada do cliente, né? Então, eu posso começar a minha compra, a minha busca de forma digital, mas eu quero tocar aquele produto, eu quero conhecer a marca, eu quero conhecer a qualidade com as minhas mãos na loja física, e de repente eu volto e termino a compra no digital. Ou eu vou na loja para tirar algumas dúvidas, sou orientada, e lá mesmo, do digital, eu termino a compra. Então, acho que as empresas estão... Acho que antigamente, aí quando eu digo antigamente é pré-pandemia, tinha muito a questão de vou migrar tudo para o digital porque é o mais barato, é isso, é aquilo, enfim. Ganho escala, atendo mais pessoas, não preciso abrir tantas filiais. E agora, na verdade, é o contrário, né? Como eu comentei, o cliente tem o poder da decisão. Então, se eu quero, para determinado tema, ir até uma loja, eu vou fisicamente. Mas eu quero também ter essa autonomia e essa independência de poder tomar a minha decisão e ter com quem falar à meia-noite, quando eu estou indo para a minha cama e, lembrei de alguma coisa, tentar falar resolver um problema nesse momento. Então, acho que essa adaptação, essa personalização que a Lu também comentou é o importante. E aí é onde os dois mundos se juntam. Ou metaverso, né, que a gente escuta tanto. Eu acho que a Carolina já trouxe muito dos pontos, eu acho que é uma tendência que já está há muito tempo, né, o tema da omnicanalidade, etc. Mas é verdade, acho que a mudança e a aceleração, acho que está exatamente nesse olhar de ter colocado o consumidor no centro para definir o que você vai oferecer de experiências e serviços, etc. Né? Acho que isso são grandes habilitadores, né? Acho que esse olhar de realmente inverter o ponto de vista de... E a gente fala, parece muito simples, né? Mas a verdade é que tem as implicações de negócio são imensas. Desde, por exemplo, como que você remunera, né, a equipe da loja para conseguir ser incentivada a oferecer a opção da prateleira estendida, de oferecer aquela roupa que não tem o seu tamanho versus, né, concluir a venda naquele momento. Como você faz aquilo quando você tem intermediário, quando você tem uma franquia no meio, ainda mais. Então, quando é um marketplace. Quando é um marketplace, exatamente. Então, quando nem é na sua marca, é uma marca de terceiros, né, que é exatamente o ponto dos marketplaces. Então, tem muitas implicações de negócios que antigamente, assim, acho que, né, nessa olhar do mundo antigo, linear, etc., que a Carol apresentou, mas a empresa é remunerada dessa forma, e, portanto, é em torno disso que eu quero fazer. Acho que essa inversão do olhar em torno do que o consumidor demanda é a grande mudança, mas a mudança dos comportamentos, dos incentivos, dos ativos que suportam isso não é tão fácil, não é tão rápida. Por isso que aquele vídeo, até comentei, aquele vídeo acho que é de 2016, né? E ele não é novo, mas ele fala desse momento. As empresas ainda estão lá, naquele mundo linear, e não... Porque é uma mudança difícil. Então, não é um cenário fácil. É fácil de saber que o mundo está indo para lá, é muito difícil para as grandes empresas agirem. Não à toa, né, várias startups, etc., né, estão entrando e fazendo acontecer nos seus respectivos mercados, porque elas não têm esse legado, né, elas não têm o acionista que mede sucesso em função do que era a medida de sucesso passada. Eu acho que nisso, conectando com o tema, né, de mercados de capitais, acho que sempre a gente tem que separar que mercados de capitais refletem uma expectativa, né, que existe do mercado sobre, né, potencial futuro e que tem muita especulação. Então, a gente tem que olhar a tendência de longo prazo das ações e do que né, quando você faz uma análise mais fundamentalista, versus o que foi, eventualmente, um comportamento explosivo num período que tudo estava caindo, quem são as empresas em que eu aposto. Então, acho que isso também a gente tem que separar o joio do trigo quando a gente mistura macro tendências, as empresas que estão seguindo essas macro tendências de forma coerente e competitiva, do que, eventualmente, é o que o mercado de capitais também
tem como leitura dessas tendências e extrapola expectativas que às vezes não são realistas. Então, acho que isso é sempre importante separar quando a gente fala economia real e o mercado financeiro, né? Acho que são duas coisas extremamente conexas, mas elas nem sempre batem o mesmo bumbo no mesmo momento. É fundamental essa separação, realmente, porque no dia a dia é o que muitas vezes pode, entre aspas, jogar contra a velocidade que é necessário que o consumidor pede, né? Então, ter esse equilíbrio é fundamental. E isso daqui a gente poderia falar horas, porque até tem muita discussão de empresas que passam por grandes transformações. Você vê algumas histórias de empresas que tentaram ir para capital privado, exatamente porque o escrutínio dos shareholders, dos acionistas, né, em torno de rentabilidade com base em comportamento passado, muitas vezes são inibidores das grandes transformações. Então, quando você tem, né, investidores, né, que são, eventualmente, apoiam as grandes transformações, é ótimo, mas nem sempre isso acontece. Acho que não é o caso aqui temos poucos casos de empresas brasileiras que passaram por isso, mas fora do Brasil você tem múltiplos casos nos quais isso aconteceu. Bacana, análise muito boa essa. Vocês cobriram vários pedaços aí dessas tendências, né, sobre várias vertentes. Achei muito bacana. Eu sei que a gente já passou do tempo, eu vou fazer só mais um comentário que é sobre sustentabilidade, porque é o tema que me apaixona, é o tema que eu estudo, e o seu último slide, você trouxe essa questão também, Luciana, e aí eu fui fazendo aqui algumas anotações, conectando algumas tendências, né, que ficam aqui pipocando na minha cabeça, tentando conectar A com B, né, então você falou muito do ficar mais em casa, né, e da busca pela extrema conveniência, a Carolina falou disso também, né, que é esse centrar a experiência no consumidor, e isso me faz lembrar das dark kitchens, né, que surgiram nos bairros, né, nas grandes cidades, né, nas principais cidades, e ao mesmo tempo você fala muito do toque humano e da valorização do comércio local, né, que está muito conectado com a questão da sustentabilidade. Mas se a gente for pegar essas duas tendências, elas, de alguma forma, elas me parece que elas se contrapõem, né? A coisa de eu querer ficar em casa e usar as dark kitchens e não circular no meu bairro, versus circular no meu bairro, ter uma sociedade mais ativa naquele local e estimular o comércio local, que não sejam apenas as dark kitchens, mas que tenha o toque humano, né? Queria saber um pouquinho aí, como última questão, um pouquinho de como vocês veem, Luciana e Carolina também. Então, eu acho que uma das coisas super importantes desse tema de macrotendências é como nem sempre elas navegam para a mesma direção, né? Eu acho que, e aí muitos dos grandes achados, das grandes ideias das empresas são aquelas que conseguem encontrar pontos de conexão. Eu vou dar um exemplo aqui, acho que é um exemplo atual ali desse elemento, né, da conveniência do ter tudo entregue em 15 minutos online, com um lado de localização. Você tem o exemplo da Daqui, né, que que tem o conceito de fazer uma conexão dos pequenos mercados do seu bairro, e em vez de você comprar isso da grande plataforma que usou o dado sobre a sua compra para abrir um ponto de venda naquele local, você tem a opção, caso você deseje, de contribuir com seus pequenos varejistas locais, de usar este aplicativo que utiliza essa plataforma de comerciantes locais. Então, assim, cada vez mais você sim tem essa dicotomia, porque, em última instância, e aí o ágil ensina isso, que as prioridades, né, tem que ter ordem, 1, 2, 3, 4, 5, os consumidores também têm múltiplas demandas, mas para cada decisão ele vai seguir uma determinada ordem de decisão. Então, se agora eu quero o produto em casa porque está chovendo, eu não quero sair, eu vou priorizar experiência, e isso é mais importante para mim do que qualquer outra coisa. Mas se alguma solução me der essa mesma conveniência, que ainda eu me sinto sem culpa por eu não estar desenvolvendo o comércio dos meus arredores, isso pode ser uma oportunidade, porque ele atua diretamente na atenção do consumidor. A atenção do consumidor é exatamente porque eles têm necessidades que nem sempre são atendidas né, por uma mesma entrega de produto ou de serviços. Marcas que conseguem endereçar essas tensões
é muito legal. E tem N casos assim, né? Então, você vê o movimento de sustentabilidade, né? Mas, assim, você vai, aumenta a conveniência, aumenta a embalagem de delivery e aumenta as embalagens de entregas. Como é que você atua nessa dicotomia? E aí tem N startups que entram tentando oferecer soluções de embalagens sustentáveis, embalagens reutilizáveis focados para o delivery. Pequenas, mas que no futuro podem ser escaladas. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Que assim, acho que sempre tem um momento do que está sendo mais importante na escolha do consumidor, mas acho que o outro lado da moeda é como que você transforma isso em oportunidade. O consumidor quer grandes marcas e variedade, mas ele também quer ter a opção local. Então, como que você também traz isso, né, para a sua plataforma junto com a conveniência? Então, acho que são escolhas ali também de decisões de negócio que acho que geram oportunidades também de mercados que antes eram vistos como antagônicos e que, eventualmente, podem representar oportunidades. Lembrei de um exemplo também durante o lockdown de pessoas que passaram a fazer o pão em casa e as padarias começaram a vender ingredientes para as pessoas fazerem pão em casa, né? Eu acho que tem isso. E acho que o que eu comentei no final também, falando de não competir entre indústrias e cooperar entre ecossistemas, é um pouco disso. Eu acho que daqui para frente, cada vez mais, não vai ter eu saio ganhando, eu, grande empresa, saio ganhando e você sai perdendo o pequeno produtor, sei lá, para dar um exemplo. Acho que é o ganha-ganha. Acho que cada vez mais, assim, as margens de intermediação ao longo do tempo vão cair. Por quê? Porque vão entrar pessoas que vão falar assim, cara, você está ganhando muito e o outro está perdendo muito. Como a gente equilibra? Eu acho que existe a tendência, por mais que tenha a desigualdade que a Lu falou, e que passa pela mudança do próprio ser humano, né? Então, assim, quando a gente tem mais acesso à informação, uma democratização de informação, e aí entra também questões que a gente pode ficar horas aqui falando do mundo digital, de algoritmos versus, enfim, a ética que está por detrás disso, é super delicado, porque entra um pouco disso, né? Eu me fecho na minha bolha ou me abro as distintas bolhas nessa interconexão. Acho que tem um link interessante disso e de observar as oportunidades que surgem a partir dessas diferentes demandas de um mesmo consumidor, né? De momentos diferentes, dias diferentes, como a Lu falou. Um dia está chovendo, eu não quero, mas se eu estou na rua, vou fazer a compra ali na minha região mesmo. Uhum. Excelente, gente. Desculpa termos passado aqui um pouquinho, né, uns minutos, mas eu quero agradecer mais uma vez, Luciana, Carolina, por vocês terem aceitado o convite, terem participado aqui da segunda jornada do Lab Marketing, fazendo a abertura, né, logo no nosso primeiro dia. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer também o Andrés e o Marcos, o professor Andrés e o professor Marcos Machado, que compartilharam a mesa aqui comigo, né? E agradecer a nossa audiência que prestigiou, mandou perguntas, comentários. A gente não conseguiu responder tudo, alguns a gente respondeu lá pelo chat, alguns aqui ao vivo. E só relembrar a nossa agenda desses 3 dias, né? Então, amanhã a gente vai falar justamente de sustentabilidade, por isso que eu deixei essa pergunta para o final também, para a gente já conectar. A gente vai falar aí sobre o impacto, né, do selo D e o ESG na estratégia de marketing, com o Edson Igo, que é CEO da Danone, e o Keivan Macedo, que é diretor de sustentabilidade do Grupo Natura, né? E no dia 17, a gente vai falar aí com o Alexandre Bouza, que é VP de Consumer do Grupo Boticário, sobre as tendências de marcas no branding. Então, tem aí a nossa agenda, todos convidados para participar, né, nesses próximos 2 dias, e a gente se vê aí na quarta e na quinta. Luciana, Carolina, muito obrigada novamente. Boa noite, Obrigada pessoal. a vocês. Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa Obrigado, noite. Luciano, Carolina. Obrigado a todos. Boa noite.